Fala galera, vamos agora começar a nossa aula, tá bom? Hoje acabei gripando aí, na realidade, né? Tô bem gripado. Acho que foi pedido de alguém, né? Não, acho que alguém aí andou fazendo pedidos a Deus para ver se eu gripava, né? Adoecia. E aí, como tô bem gripado, a gente está fazendo essa aula aqui gravada, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre taxas. Deixa eu colocar aqui a minha tela, tá bom? A gente vai estar falando aí sobre taxa, e a gente vai falar sobre a taxa equivalente, tá bom? E a taxa real, que basicamente é o que vai cair nos cálculos, ainda mais de mercado financeiro. Entretanto, a gente tem outras classificações de taxas também. Então você pode perguntar, Adriano, estou confuso aí com relação às taxas, não sei na hora de converter de um para o outro, eu fico ainda com um pouco de dúvida. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui, ó, que tipo de taxa a gente está estudando, tá legal? A primeira coisa é que a gente tem taxas que nós precisamos o quê? Converter. Conversão de taxas. Adriano, quando é que eu tenho que converter taxa? Nós já falamos no curso que eu preciso que o tempo e a taxa estejam na mesma unidade de frequência. Então, se porventura eu tenho uma taxa mensal, meu tempo precisa estar em mês. Se eu tenho uma taxa trimestral, o meu tempo precisa estar em trimestre, entendeu? Eu posso ajustar tanto alterando o tempo quanto a taxa. Mas existem situações que é muito melhor eu mexer o quê? Na taxa. Então, eu vou ter aqui, olha, as formas de conversão. E dentro dos modelos de conversão, eu tenho a capitalização simples, eu tenho a capitalização simples e eu também tenho a chamada capitalização composta. Capitalização composta. Ok, aqui todo mundo tá bem, compreende bem já isso. Toda vez que eu for fazer uma conversão dentro do sistema de capitalização simples ou linear, isso é chamado de taxa proporcional, galera. Isso é chamado de quê? De taxa proporcional. Taxa proporcional é quando eu faço o ajuste na taxa na metodologia de juros simples, tá bom? Agora, quando eu converto taxas a juro composto ou capitalização composto ou capitalização exponencial, nós vamos estar no campo da chamada taxa equivalente, tá bom? Taxa equivalente. Então, quando for juros simples, eu trabalho com taxa proporcional. Quando for juro composto, eu trabalho com taxa equivalente. Tranquilo? Isso daí quando eu estou falando o quê? Sobre a conversão. Então, aqui, ó, digamos que seja o nosso primeiro tema relacionado a taxas. Tá. Adriano, eu também já sei que existe aquela taxa que é, por exemplo, assim, eu faço um investimento e eu ganho 10% em um ano. Só que naquele mesmo período de um ano, houve uma inflação de 3%. Então, pera lá, eu ganhei 10 por um lado, mas eu perco 3 por outro. Qual é a minha taxa real? Qual é o meu ganho real? Quando eu quero mensurar ganho real, quando eu quero
falar de ganho real, eu vou estar no campo da taxa real. E o que é a taxa real? Cara, nós falamos que eu tenho, vamos supor, um investimento qualquer. E esse investimento qualquer, ele me dá a chamada taxa aparente. Essa taxa aparente, ela é somada do quê? Ela é composta de quê? Ela é composta por uma taxa real, mais a chamada taxa de inflação. Então aqui, como eu já falei em sala para vocês, a gente não soma taxa real mais taxa de inflação. Eu uso o exemplo aqui como se eu estivesse somando para que o aluno possa primeiro desenvolver o quê? A intuição, tá bom? Mas a gente vai ver aí que a fórmula, na realidade nós já vimos que a fórmula é bem diferente. Mas o que seria essa taxa aparente? Vamos imaginar que nós fomos em um banco e fizemos um investimento e após um ano nós ganhamos quanto? 10% no período de um ano. E aí, o que acontece, não é? Nesse mesmo período, nós verificamos que a inflação foi de quanto? 3%. Opa, pera lá, se eu ganhei 10 no investimento e eu perdi 3 na inflação, em tese, por analogia, não aplicando ainda a regra matemática aqui, nós teríamos uma taxa real de quanto? 7%. Porque é como se eu estivesse somando 7 mais 3, eu encontraria quem? O meu 10, tá bom? Meu 10%. Então aí, esse é o mundo do que? Da taxa real, tá bom? Além dessa taxa que mensura o ganho real, tá bom? Que mensura o ganho real, nós vamos ter outro estudo de outra taxa. Qual é o estudo da outra taxa que nós vimos? Aqui é a taxa que eu chamo de taxa contratual. Por quê? Lá no contrato, eu uso uma taxa chamada de taxa nominal. Então aqui, ó, vou falar sobre a taxa utilizada para contratos, tá bom? E lá eu uso a chamada taxa nominal. Taxa nominal. E essa taxa nominal sempre ela nunca vai ser usada no cálculo. Então ela sempre precisa ser o quê? Convertida para uma taxa equivalente. Então a taxa nominal sempre deverá ser transformada para o quê? Para a minha chamada taxa equivalente. Adriano, deixa eu ver se eu entendi. Quando tu fala taxa nominal, é uma taxa que eu não uso no contrato, não uso no cálculo, correto? Correto. Ela só vai estar impressa no contrato. Então, todo mundo vai ler aquela taxa, mas ela é uma taxa basicamente mercadológica, entendeu? É uma taxa, na realidade, quando eu falo mercadológica, não de mercado financeiro, mas do marketing, né? Porque é mais fácil para me vender, é mais fácil para que eu explique aquela taxa. Entretanto, o cálculo dela não é o cálculo correto, o cálculo adequado. Eu, quando vou fazer o cálculo realmente do pagamento de juros ou da rentabilidade de um investimento,
Se eu tiver a taxa nominal, eu tenho que transformar ela para o quê? Para uma taxa efetiva, ok? Agora, gente, olha o que é interessante aqui, ó. A taxa equivalente, ela, lá no meu ganho real, né? Essa taxa equivalente, quando eu vou avaliar o ganho real, ela equivale à minha taxa. Ai, caramba. Aparente. Deixa eu colocar aqui mais centralizado. Ela equivale ao quê? A minha chamada taxa aparente. Adriano, entendi. Está dizendo então que a tua taxa equivalente, eu tenho uma taxa nominal, quando eu converto ela para taxa equivalente, essa taxa equivalente é uma taxa aparente. Em relação a ganho, ela é uma taxa composta pela taxa real e pela taxa de inflação, é isso? Correto. Correto. Então, toda taxa equivalente, ela é uma taxa aparente. Se a questão me der inflação, eu tenho como calcular ainda o quê? A taxa real. Bacana? Bacana, Adriano? Entendi. Agora, olha só o que o cão faz para atrapalhar a gente. A taxa aparente, ela tem um apelido. Ô, Adriano, e qual é o apelido dela? O apelido dessa taxa é taxa nominal. Porra, agora embolou tudo. Porque se a taxa aparente é chamada de taxa nominal, quando é que eu vou saber que é uma ou que é outra? Cara, muito simples. Toda vez que for taxa aparente, ou que a taxa aparente estiver sendo chamada de taxa nominal, ela vai ter uma estrutura. A taxa nominal aqui do contrato, ela tem uma estrutura padrão, que vai ser taxa sempre ao ano. Essa taxa aqui, ó, nominal, sempre vai ser o quê? Anual. Ela sempre é dada ao ano. E a taxa aparente, quando for chamada de taxa nominal, eu sempre vou ter inflação no bolo. Eu sempre vou ter inflação. Então, se eu olho para uma questão e eu vejo a inflação, e ele está falando a taxa nominal de 10%, inflação de 2%, opa, eu já sei que ele está chamando o quê? Aquela taxa nominal se refere a uma taxa aparente. Agora, se ele falar bem assim, a taxa nominal de 24% ao ano, capitalizado trimestralmente, opa, eu já sei que é uma taxa nominal daquela do tipo que eu só uso no contrato. Tá bom, galera? Então, esses são os tipos de taxa que nós vamos ter, tá legal? No próximo vídeo, eu vou estar agora falando sobre o quê? Sobre a parte de conversão de taxas, tá bom? E eu vou começar pelo tópico 1, ali, convertendo as nossas taxas. Acredito aí que ficou claro, tá bom? Então, me dá um feedback agora. Preciso que você me dê um feedback agora, me dizendo se isso ficou bem claro para ti, tá ok? E aí, o próximo vídeo, eu vou começar a falar sobre as fórmulas e resolver questão. Um beijo, um abraço. Fui, galera.